Para uma experiência ainda mais sensorial, recomendamos o uso de fones de ouvido. Salinas Retrô apresenta Filhos do Albatroz, a parteira de Cairu, Memórias de uma Guardiã da Vida. Nota do editor. Esta história foi inspirada em um artigo publicado na revista científica multidisciplinar, Núcleo do Conhecimento em 2021, que trouxe à tona as memórias e os saberes das parteiras de Salinas da Margarida. Com base nesse artigo, criamos uma narrativa que, embora fiel aos relatos originais, foi enriquecida com falas e experiências sensoriais para dar vida e profundidade à história dessas mulheres extraordinárias. Início do século XX, uma época em que Salinas da Margarida ainda não contava com hospitais ou maternidades locais. Somente com a inauguração do posto de saúde e maternidade pública Dr. Carlos Linhares, essa realidade começou a mudar. Antes disso, desde o início do século, o ritmo da vida era marcado pela força da natureza e pela sabedoria de mulheres que, com suas mãos calejadas, eram as verdadeiras guardiãs da vida. As parteiras, sob a luz das lamparinas e entre orações silenciosas, elas guiavam mulheres em trabalho de parto, muitas vezes em suas próprias casas, em um cenário sem a tecnologia dos dias atuais. Em um relato inspirador, resgatamos as memórias de uma parteira, nascida e criada no distrito de Cairu, em Salinas da Margarida. Seu nome, infelizmente, não foi informado no relato original, mas para dar voz à sua história, vamos chamá-la de Maria das Dores. Aos 68 anos, essa mulher negra de cabelos grisalhos e voz rouca, mas cheia de história, compartilhava as marcas de sua trajetória. Apesar da idade, sua vaidade estava presente, com os cabelos arrumados e vestida com elegância, refletindo a dignidade de sua missão. Ela aprendeu o ofício com a avó e com Dona Valdelice, uma parteira de renome em Salinas. Inicialmente hesitante, foi incentivada por sua avó a observar os partos, até que finalmente fez o seu primeiro por conta própria. A partir daí, passou a ajudar inúmeras mulheres, tornando-se uma figura essencial para as famílias da região, respeitada e solicitada a cada novo nascimento. Eu era bem novinha, uma menina, mas minha avó insistia. Olha, minha filha, aprenda, porque uma hora você vai precisar. A vida se dá de formas que a gente não entende, e às vezes a gente tem que ser mais forte do que a dor. Quando fiz meu primeiro parto, senti um frio na barriga, mas era como se minha avó estivesse ali me guiando. A partir daí, comecei a ajudar e não parei mais. Ela é forte. As histórias de sua vida, cheias de desafios e superação, revelam o quanto o trabalho das parteiras era indispensável. Muitas vezes, elas eram chamadas durante a madrugada, enfrentando os caminhos difíceis de canoa, a pé ou a cavalo, para atender as grávidas, cruzando distâncias entre Salinas e outros distritos vizinhos, sempre com a missão de garantir a segurança das mães e seus filhos. Não tinha hora certa. Era de madrugada, de manhã, o que fosse preciso. Eu pegava a canoa, saía daqui de Cairu e ia até onde precisasse, sem pensar no cansaço. A gente sabia o que fazer e as famílias confiavam em nós. Não tinha outro jeito, era a nossa vida e a gente fazia acontecer. Quando surgiam complicações e o risco aumentava, a única solução era embarcar na lancha Albatroz, uma verdadeira guerreira do mar, essencial para alcançar as maternidades de Salvador. Contudo, a travessia nem sempre garantia tempo suficiente. Muitas vezes, entre os balanços e solavancos provocados pelas ondas, o nascimento acontecia antes da chegada ao destino. Cercados de desconhecidos e sob os cuidados atentos das parteiras, com a ajuda de marinheiros, um bebê nascia no meio do mar. O choro a bordo simbolizava a coragem dessas mulheres e o espírito resiliente de uma época. Eu e a Dona Valdelice já passamos por muito. A lancha Albatroz balançava tanto que parecia que o mar ia nos engolir. Mas naquelas horas, o que importava era o nascimento. Às vezes, o parto acontecia no meio da travessia e não tinha mais o que fazer. Era nascer e a gente fazia nascer. O mar, com tudo que ele traz e às vezes brabo, não nos tirava, nem levava com ele nossa coragem. O som das ondas batendo no casco da lancha, o cheiro salgado do mar misturado à exaustão das jornadas longas e os gritos de uma mãe lutando pela vida de seu filho criavam um cenário de tensão, mas também de imensa coragem. As parteiras, sempre atentas e firmes, eram a última linha de defesa entre o nascimento e a morte, acompanhando cada mulher com devoção.
Essas histórias são um testemunho da força das mulheres de Salinas, do poder da tradição e da resiliência diante das adversidades. O grito de um bebê recém-nascido no mar, ali, em meio às ondas, é o símbolo de uma época de dificuldades, mas também de esperança. Este relato é uma homenagem dos Salinas Retrô às parteiras de Cairu e de Salinas da Margarida, mulheres que, com coragem, dedicação e amor, perpetuaram uma tradição de cuidado e humanismo. Verdadeiras operárias iluminadas, asseguravam que o milagre divino do nascimento acontecesse, transformando cada parto bem-sucedido em uma bênção de vida e esperança. Texto e narrativa: Bruno Ventura. Você tem memórias ou conhece histórias sobre parteiras da região? Conheceu algum filho do albatroz? O título deste vídeo é uma homenagem carinhosa do Salinas Retrô a todos os bebês que nasceram a bordo da lancha Albatroz. Em meio às adversidades dessa época, compartilhe nos comentários. Queremos ouvir você. Agora, o pior de tudo só era quando eu estava me arrumando para eu ir uma viagem. Eu já estava vestida, pronta, passei no meu marido. Quando chegava um com esse recado, eu não ficava um. Mas nunca disse que não ia. Era meio-dia, era de noite, era madrugada, a hora que tocasse a oportunidade. Estava cantando um frio, chovendo. Nós passávamos com água aqui, olha, nos peitos. Toda molhada. Eu ia a cavalo, às vezes ia de moto. Ia de carro, ia de bicicleta, e para aqui perto e de pé.